Rádio Cairo apresenta Conversando com os Ouvintes. Um programa preparado e apresentado por Amália Disucchi. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Conversando com os Ouvintes. Lembramos que está ouvindo a Rádio Cairo, radiodifusora da República Árabe do Egito, um serviço internacional que sai ao ar diariamente a partir de 22h15 até 23h30 UTC. Nosso endereço eletrônico é radio_cairo_brasileiro@hotmail.com. Nossa página no Facebook é Rádio Cairo em português. Olá, caros ouvintes. Bem-vindos a esta edição tão especial de Conversando com os Ouvintes, na qual a Rádio Cairo em português está a celebrar o centenário do ex-presidente da República de Portugal, Mário Soares. Assim também celebramos o centenário do escritor português José Cardoso Pires neste mês de outubro atual. E nesta ocasião, parabenizamos o povo português. Nesta ocasião, vamos ouvir primeiro o Dr. Vítor Ramalho, o secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, UCCLA. Vamos ouvir? É com muito gosto que me associo à homenagem que a Rádio Cairo faz neste momento a duas personalidades incontornáveis da política e da literatura portuguesa, Mário Soares, que, como é sabido, foi o fundador do Partido Socialista em abril de 1973 e logo após a Revolução Libertadora de 25 de abril de 1974, no ano seguinte, acabou por vir a ter papéis relevantíssimos na vida política portuguesa em prol da defesa da liberdade e da democracia. Na altura, o mundo estava dividido em dois blocos e esse facto traduziu-se também, no imediato após a libertação, em grandes tensões em Portugal. Como a Mário Soares defender a liberdade, lutar pela democracia e conseguiu, como secretário-geral do Partido Socialista, que, como referi, fundou em abril de 1973, acabando por ser, por duas vezes, primeiro-ministro de Portugal e mais tarde presidente da República. Foi a coroação de um trajeto político de um homem de invulgar dimensão política, que praticamente desde os 19 anos se envolveu nela. Envolvendo-se nela, participando em instituições da oposição democrática, quase todas, foi preso pelo regime anterior 12 vezes, deportado uma vez e exilado outra vez, deportado para São Tomé e exilado em Paris. Portanto, faria este ano 101 anos, uma vez que nasceu no dia 7 de dezembro de 1924. Teve sempre a seu lado uma personalidade, a sua mulher, Maria Barroso, também de invulgar qualidade e uma referência também do ponto de vista cultural em Portugal, uma vez que foi uma atriz denomeada e não apenas nessa qualidade, participando em tertúlias culturais, quer no regime anterior na oposição, quer posteriormente. Portanto, é muito justo que o centenário da evocação de Mário Soares em Portugal, iniciado o ano passado, continue este ano. E é muito correto que a Rádio Cairo lembre uma personalidade de invulgar estatura, que foi obreiro, e mais do que obreiro, dinamizador da defesa da liberdade em Portugal e da democracia
num período particularmente conturbado, e, como já referi, num mundo bipolar e dividido. Ele foi cedo socialista e, nessa qualidade, coube-lhe travar várias batalhas, quer como candidato à oposição ao regime anterior, a deputado, quer como opositor ativo, de tal maneira que acabou por ter as prisões que já referi. No que respeita a José Cardoso Pires, nasceu no dia 2 de outubro de 1925, faria, portanto, 100 anos fosse vivo. É uma personalidade incontornável das letras portuguesas, um grande escritor, um dos maiores escritores do seu tempo, com obras de referência publicadas, algumas delas também fustigando o regime anterior, como é o caso do Delfim, mas poderia também citar obras de referência como Os Caminheiros e Outros Contos, Anjo Acurado, O Hóspede de Job. Para além de escritor, e um escritor de referência, foi também tradutor de obras de grande vulto de personalidades internacionais como William Faulkner ou Samuel Beckett. Ele foi autor da promoção de uma revista Almanac, em que conseguiu concitar a simpatia e a intervenção de escritores do seu tempo. Luís de Sá Monteiro, por exemplo, Alexandre O'Neill, Vasco Polido Valente, Augusto Adelaida, José Cotileiro, entre outros. Já referi que foi um grande escritor, um grande tradutor de obras de referência mundial e concorreu também para a construção de uma revista que também foi uma revista de referência. Foi jornalista e, nesta qualidade de jornalista, particularmente cronista. É justo associarem-se essas duas personalidades hoje na Rádio Cairo, que eram amigas, eram contemporâneas e, de alguma maneira, partilharam, ao nível da vida, objetivos comuns que tinham a ver com a cultura, tinham a ver com a literatura, tinham a ver com o bem-estar dos povos e tinham a ver com o desenvolvimento. Portugal deve-lhes muito. Eu não me espantaria nada que o Prémio Nobel da Literatura tivesse sido dado algum dia, hoje não é possível porque ele já não está entre nós, a José Cardoso Pires. Ele seria merecedor disso. Foi outro grande escritor que o veio a receber, como é sabido, da língua portuguesa, mas José Cardoso Pires tem essa qualidade de poder ser referência. Eu refiro isso numa altura em que o Prémio Nobel da Literatura e os outros prémios Nobel estão neste momento a ser entregues pela Academia Sueca, como é sabido. Obrigado à Rádio Cairo por me dar a oportunidade de falar destas duas personalidades, tendo eu sido muito amigo de uma delas, Mário Soares, e conhecido particularmente bem pela sua coragem, pela sua concepção ideológica política, pela sua solidariedade ao povo português e pelo que contribuiu para um mundo melhor, quer como Primeiro-Ministro, quer como Presidente da República de Portugal, mas também, sobretudo, na luta anterior em prol da liberdade como oposicionista. Agradecemos muito ao nosso querido amigo Dr. Vítor Ramalho, o secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. E agora, caros ouvintes, vamos continuar esta edição especial de Conversando com os Ouvintes, celebrando o centenário do ex-presidente da República de Portugal, Mário Soares, e o centenário do escritor português José Cardoso Pires, e nesse mês de outubro de 2025. Vamos agora ouvir o ilustre escritor português Manuel Araújo da Cunha. Vamos ouvir? Da Rádio Cairo, emissora oficial do Egito, pedem-me para dizer de um dos maiores estadistas que o mundo criou, coisa que fiz e faço com muito gosto.
100 anos depois do seu nascimento, a memória dessa personalidade continua a cruzar-se com a própria história de Portugal. Socialista, figura de convicções firmes e espírito inquieto, foi homem de diálogo e de combate, de coragem e de palavra. Soube como poucos unir o ideal à ação, a liberdade ao dever, a democracia à esperança. Nasceu para um tempo de resistência e amadureceu no tempo da construção. A sua voz, tantas vezes dissonante, fez-se ponte entre o sonho e a realidade, entre o passado de sombras e o futuro de luz, que ajudou a abrir para o país e para o mundo. Hoje, ao celebrar o seu centenário, recordo não apenas o político, mas o cidadão, aquele que acreditou que a liberdade é sempre uma obra inacabada e que a democracia se renova a cada gesto de participação e de coragem. Portugal deve-lhe muito e continua a aprender com o seu exemplo de persistência e de fé no valor do homem livre. Para Mário Soares, seja lá onde ele estiver, o meu abraço de social-democracia. Agradeço à Rádio Cairo a oportunidade de me pronunciar sobre o centenário do nascimento de José Cardoso Pires, escritor português denominado um indivíduo famoso na sua escrita e na sua vida em particular. Passaram já 100 anos sobre o seu nascimento, é certo, mas o seu nome continua a pulsar nas margens da língua portuguesa como um rio subterrâneo que alimenta a inquietação da escrita. Foi de facto um artesão rigoroso, um escultor da palavra que labrou na matéria da linguagem uma espécie de retrato inquieto de um país entre a sombra e o esplendor. Nas páginas da sua história, Lisboa, a capital do país, respira um realismo agitado, feita de becos, de vozes, de memórias feridas e de ironia clandestina. A cidade da luz, vista pelo seu olhar, torna-se personagem, vive, interroga e sangra. Foi ali, entre o rumor do Tejo e o murmúrio das tabernas, que o escritor erigeu na sua oficina de lucidez, um lugar onde o oratório se faz resistência e o silêncio gesto de liberdade. Cardoso Pires escrevia contra o esquecimento. Cada frase sua é uma lâmina que corta o véu da hipocrisia, um clarão que denuncia e reconstrói. Porque nele, o ato de escrever era também um ato de viver. E viver sempre um modo de pensar o destino humano com ironia, com coragem e com verdade. Hoje, ao celebrar o seu centenário, sentimos que a sua obra não envelheceu, apenas amadurece dentro de nós, como uma memória viva que continua a escrever o país com a mais pura tinta da lucidez. Muito obrigado. يلا نعيش الحياة والقلبين المنى يلا نعيش الحياة والقلبين المنى ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه يلا نعيش الحياة والقلبين المنى يلا نعيش الحياة والقلبين المنى ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه ويلا يلا 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 نعيش الحياة والقلبين المنى يلا نعيش الحياة. Caros ouvintes, agradecemos muito o nosso querido amigo Manuel Araújo da Cunha e lhe parabenizamos por esta ocasião. Caros ouvintes, antes de finalizar esta edição especial de Conversar com os Ouvintes, desejo parabenizar o povo português pelo centenário do ex-presidente da República de Portugal, Mário Soares, assim também pelo centenário do escritor português José Cardoso Pires. E agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel e na técnica de som Dália. Esta é a Rádio Cairo, a radiodifusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite. Tchau, tchau.